Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ArcCyber Talks. Hoje a gente vai falar um pouco de continuidade de negócio. Então, hoje vai estar presente aqui eu e o Rafael Benac. Nós dois Boa somos tarde. vendas da ArcCyber Brasil. Então, um cuida da parte de região Nordeste, outro São Paulo capital e Sul. Então, a gente vai falar um pouco mais hoje das nossas soluções, o que o ArcCyber UDP entrega, para você poder montar o seu site de IDR da maneira mais fácil possível, e também vamos falar do Continuous Availability, então das soluções, e a gente vai bater um papo falando um pouco aí do conceito de DR, que isso é muito importante, principalmente na hora que você quer planejar o seu DR, não é só simplesmente manter as máquinas replicadas do outro lado, existe todo um preparo que precisa ser feito, e a gente vai abordar isso hoje aí no nosso Talks aqui. Isso aí, Henrique. Vamos lá, vamos que vamos. Bom, pessoal, fiquem à vontade para usar o menu de perguntas. A ideia é que seja o mais interativo possível, então se vocês quiserem qualquer dúvida que pintar ou preferirem que a gente dê mais detalhes sobre determinado recurso ou funcionalidade, fiquem à vontade. Bom, vamos seguir em frente aqui. Bom, antes de mais nada, só para a gente contextualizar aqui o nosso foco hoje do Talks, então, como o Henrique já abordou aí, a ideia do Talks hoje é focar em continuidade de negócio, estratégias de continuidade de negócio, e antes de mais nada, é importante a gente lembrar quais são as principais causas de downtime, que põem o nosso negócio, de alguma forma, indisponível, que causam paradas no ambiente, né? Então, temos as mais diversas causas aqui, desde uma administração de database ou aplicação de patch de algum servidor crítico da empresa, até falhas de hardware, upgrade de sistemas, não só de sistemas operacionais, como de aplicações também, corrupção de dados, ou seja, são as mais diversas. Eu gostaria de enfatizar uma aqui em especial, que são as ameaças de segurança, né? Existe uma modalidade de ataques muito famosa e muito recorrente hoje nos nossos clientes, que são os ataques por ransomware. Ransomware que é aquele tipo de ataque, aquela modalidade onde o hacker, o atacante, sequestra os nossos dados através da criptografia. É algo que tem sido cada vez mais difundido, é mais latente, porque na verdade eles estão buscando ali resgate monetário em criptomoedas. Então, hoje em dia, até se você vai lá numa deep web, numa dark web, você consegue solicitar um ransomware as a service. Então, é algo que tem cada vez mais gerado muito impacto nos negócios dos nossos clientes. Então é importante a gente considerar, em especial, um destaque especial para esse tipo de ameaça que vai causar downtimes. Mas tem também, como continuando aqui, outras causas, como corte de budget, você não tem o suporte ou a manutenção ativa de determinado recurso, que pode estar a um ponto de gerar uma indisponibilidade, manutenções em geral no ambiente e até mesmo migrações de dados. Então, como a gente viu aqui, as causas são as mais diversas e no fim do dia, o que isso resulta? Resulta em uma série de impactos aqui, né? Temos indisponibilidade, atraso, diminuição de produtividade, até mesmo reputação, essa sim é muito importante, porque a correção das outras acaba sendo até um pouco mais fácil, mas a reputação é um grande problema, e tudo isso, no final das contas, gera receita, queda e diminuição da receita como um todo. E quando a gente fala de estratégia de continuidade de negócio, acho que um ponto importante que a gente tem que mencionar aqui, alguns questionamentos que a gente deve fazer. O primeiro deles é como atender a estas expectativas de RPO e RTO, mesmo numa situação de DR. Lembrando que essas duas siglas se referem a SLAs, uma associada à perda de dados, qual é o máximo tolerável de perda de dados, e a outra ao tempo de indisponibilidade, ou seja, quanto que o meu negócio, o máximo que o meu negócio tolera de indisponibilidade, seja de um servidor, de uma aplicação. Mas a gente vai além, para a gente fechar essa estratégia, um ponto muito importante é a gente questionar quais são os níveis de desastre que estamos preparados com a estratégia atual. Porque, vejam, é importante lembrar que existem vários níveis de DR. Por exemplo, a gente pode ter a perda de um único servidor. Então, é um tipo de. Pode ser considerado um DR, o desastre de um servidor nosso de uma determinada aplicação. Mas pode ir além, pode ser uma falha num storage produtivo que serve dezenas de servidores, então eu tenho lá uma série de servidores, às vezes um ambiente virtualizado inteiro, todo ele se apoiando em um único storage. E esse storage pode ficar indisponível por algum motivo. E por fim, aquela que a gente quer de longe, quer ouvir o menos possível, é a disponibilidade do data center inteiro.
será que hoje eu estou preparado para essas 3 camadas de proteção? Ou me interessa criar contornos para esses 3 tipos de desastre? Acho que aqui é a base, é a premissa para a gente começar o nosso bate-papo, né? Lembrando que aí já endereçando alguns tipos de soluções aqui, para essas duas primeiras, falando especificamente de uma perda de um servidor ou de uma falha em um storage que eventualmente atende diversas aplicações nós temos algumas alternativas. E para desastres no nível do data center, temos outras. E aqui a gente quer tentar evitar, será que a gente estaria preparado aí para um servidor que, sei lá, eventualmente tomou um banho do ar-condicionado, o pessoal se preocupa muito, o data center pegar fogo ou inundar, mas o ar-condicionado, que é algo muito simples, né, Henrique? Você já viu, Henrique, eu já ouvi falar que você tem uma história aí de cliente que o ar-condicionado lavou o rack do cliente ali. Então, é algo que a gente está suscetível. Como eu falei, o ransomware criptografando um servidor ali, você vai acessar ele, peraí, está pedindo resgate, não tem informação nenhuma do servidor ali. E por fim, o pessoal que esse sim, teve um data center inundado aí, apesar que eles estão muito felizes aí, Henrique, acho que esses caras aí já usavam Continuous Availability, alguma estratégia eles já tinham, o pessoal está muito feliz aí. Sim. Esses casos de DR são vários, né? Você tem casos de perda de um servidor, igual o Rafa comentou, às vezes você tem lá o seu RAID 5, alarmou, né, um disco, e aí demorou mais de uma semana para fazer aquela substituição, porque não tinha o budget, né? Aí você tem os dois problemas, né? Você tem um servidor sem garantia e não tem o budget para comprar aquele disco e ficou ali esperando. Na hora que você colocou o disco, né? E aí tem outro ponto, a reconstrução do RAID, né? Dependendo do tamanho do disco, demora muito para reconstruir, né? E hoje a gente está falando de disco de 14, 16 teras. Então, o tempo de reconstrução no RAID 5, por exemplo, já não é muito legal para esse tamanho de disco. Né? Então, os problemas que hoje de DR que existem são vários, né? A gente tem que estar preparado para todos. Né? Então, é aquilo que ela falou, qual que é o aceitável? Tem uma conta simples que você pode fazer, que você pode mostrar, é só você pegar o faturamento mensal da sua empresa. Quanto a sua empresa fatura por mês? Se ela fatura 30 mil, se ela ficar 10 dias parado, você perdeu 10 mil reais de faturamento. É simples a conta. Né? Então, na hora que você vai fazer um investimento numa solução, isso conta muito. Né? É uma conta simples, é só você dividir o faturamento por 30 dias. Né? Então, você consegue justificar o investimento de um equipamento, de uma solução, né, de alta disponibilidade muito fácil em relação, né, a simplesmente falar eu preciso. Não, eu preciso porque se a empresa ficar parada 10 dias, você vai perder X de faturamento e lucro aqui. É isso aí. E voltando naqueles 3 temas, perda de servidor, perda do storage e perda de data center, eu acho que a gente pode começar com as duas primeiras, que são as mais simples. Então, por exemplo, se a gente falar numa perda de servidor ou perda de storage, a gente já conseguiria endereçar com soluções até mais simples e mais fáceis de serem entregues. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo que é o nosso appliance. O appliance da ArcServe, ele tem embarcado ali a nossa solução ArcServe UDP, já está tudo pronto ali, all in one, tudo em um. Então ele já é o nosso servidor, ele é o nosso storage, ele tem um virtualizador dentro dele, e aí que entra o nosso ponto diferencial. O nosso appliance tem um virtualizador onde os backups que já foram protegidos dentro do appliance, primeiro ponto que eles estarão blindados contra ransomware, então aquele ataque latente que a gente já mencionou e destacou ele aqui, a Sophos vai garantir que o nosso appliance, pelo menos o que está ali dentro, está blindado e a gente não vai sofrer um ataque de ransomware para o que está lá dentro. E o segundo ponto é, todos esses workloads aqui do lado esquerdo que a gente está protegendo para dentro do appliance, num cenário de desastre que a gente mencionou, ou servidor ou storage, como o nosso appliance tem esse diferencial de um virtualizador, nós conseguimos a qualquer momento emular os backups que estão lá dentro do appliance como máquinas virtuais produtivas. Então, nesse ponto de esse nível de DR inicial, que é um servidor, um storage, com um simples appliance da ArcServe, a gente já conseguiria entregar isso, porque o próprio appliance vai emular os seus backups ali que estão dentro do appliance como máquinas virtuais. Ele tem potência para isso, ou seja, ele é praticamente um virtualizador, tem todos os tamanhos de appliance, lógico que a gente vai escolher o mais adequado para a sua situação, para a sua necessidade de DR local, mas em cima disso, o appliance virtualiza essas máquinas, esses backups já realizados, e o seu usuário sai usufruindo do último backup disponível.
E aí a gente consegue criar frequências de backups, como a gente sempre faz backup incremental infinito, desduplicação na origem e tudo mais, a gente consegue ter uma frequência alta dos backups, de hora em hora, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, o que for necessário para cada estratégia, e a partir dali, qualquer problema, eu já saio ligando essas máquinas como máquinas virtuais dentro do próprio appliance. Mas temos também, a gente sabe que aquele terceiro nível que é o desastre no nível de data center. Para isso, o appliance com certeza não vai adiantar, porque o nosso appliance estaria dentro do próprio data center. E a gente pode pensar em outras alternativas aqui. A gente vai começar com as mais básicas, que estão associadas à solução ArcServe UDP. Então, de novo, se você já comprou o seu appliance, se você já tem a solução ArcServe UDP, essa solução já está, o que a gente vai falar aqui já está incluso, não existe custo nenhum. A primeira delas, a estratégia usando um recurso chamado Virtual Standby. O Virtual Standby, de novo, apesar do produto, a solução em si ser uma solução de proteção de dados, o ArcServe UDP, ele já inclui funcionalidades de disaster recovery. Vejam só, aqui na representação do lado esquerdo a gente tem o ambiente produtivo do nosso cliente, ou seja, as máquinas físicas, virtuais, estejam elas em virtualização a quais forem, servidores Citrix, KVM, Nutanix, hiperconvergência, não importa. Então, todo o ambiente produtivo está sendo protegido, seja no nosso appliance ou num servidor qualquer com o UDP instalado, e o Virtual Standby ele vai automatizar um ambiente de DR, ou seja, com baixíssimo custo, e esse é o grande apelo aqui, com o menor investimento possível, eu consigo criar um cenário de DR, bastando no nosso caso aqui, num site remoto nosso, tudo que nós precisamos é um virtualizador. E pode ser um virtualizador de qualquer tecnologia, pode ser um Hyper-V, pode ser uma hiperconvergência, um Nutanix, um VMware, um SX Server, o que for, qualquer tipo de host de virtualização é suficiente para a gente pegar todos os backups desse lado esquerdo aqui, porque a gente já protege através de incrementais infinitos e tudo mais, eu crio uma tarefa extra, no plano de proteção, além da tarefa 1, que vai ser a nossa tarefa de backup, eu coloco uma tarefa 2 que vai orquestrar automaticamente, não a replicação de backup, que também é possível no DP, mas não é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pré-restaurar esses workloads todos como máquinas desligadas lá no site remoto, lá no nosso DR. Ou seja, eu faço o backup de um servidor físico ou virtual, ele vai ser protegido no servidor ou no appliance de backup e vai ser pré-convertido numa máquina desligada lá no virtualizador. Então, se eu tiver, por exemplo, um Hyper-V Server, todos os backups que eu realizo na produção são convertidos em um VHD desligado ali, e a cada novo backup incremental, eu somente sincronizo as alterações naquele disco. Então é algo muito simples, rápido e barato. Mais importante, o barato, você está aplicando uma situação de DR. Se o data center inteiro ficar indisponível, eu tenho todas essas máquinas virtuais desligadas lá no meu site réplica, prontas para serem ligadas. Uma outra alternativa, você pode falar, poxa, Rafael, eu já tenho o UDP, essa solução seria ótima, o Virtual Standby seria ótimo para eu criar esse ambiente de DR, mas hoje eu não tenho um site DR, eu não disponho de um site DR pronto. Que alternativa que a gente tem? Da mesma forma, o Virtual Standby ele pode nos entregar essa mesma estratégia que a gente falou aqui, porém num cenário na nuvem pública. Então, vejam só, aqui o exemplo que a gente está dando é na nuvem do Azure, na nuvem da Microsoft. Tudo isso, da mesma forma, eu faço o backup no meu servidor local, no meu appliance, e eu converto a cada backup incremental, eu vou lá e sincronizo um disco de máquina virtual desligada lá no Azure. Um grande diferencial nosso aqui é que notem que eu não preciso de absolutamente nenhuma VM ligada lá no Azure, que normalmente nuvens públicas, máquinas virtuais são cobradas por hora, então é um custo mais elevado quando a gente fala de máquinas virtuais ligadas. Aqui não, a gente está escrevendo em discos deles desligados, então são os managed disks lá do Azure, são discos de máquinas virtuais, mas eles estão todos desligados. A cada novo backup que a gente faz do ambiente produtivo, a gente sincroniza as alterações nesse disco desligado, lembrando que esse disco tem lá tanto o sistema operacional, tem as aplicações, os arquivos, todos eles estão lá prontinhos para serem utilizados. E aí sim, num cenário de DR do meu data center ou o que eu tiver, aí sim eu posso orquestrar essa ligada, essa inicialização de uma VM no Azure,
caso o meu ambiente, caso eu queira, eu posso criar na própria tarefa do UDP ali, do Virtual Standby, qual tipo de máquina no Azure vai ser associada a qual disco, quanto de recurso ela vai utilizar, com qual subnet ela vai ligar. Então, tudo isso pode ser pré-configurado e uma vez que eu entrar numa situação que uma máquina minha caiu, eu posso orquestrar, se ela tiver um agente UDP, eu orquestro isso para que ela ligue lá na nuvem pública, de novo, com o menor custo possível. Essa é a ideia aqui, e aqui a gente endereçaria daqueles 3 itens que a gente viu lá, o terceiro, que é a indisponibilidade do data center, de certa forma, seria endereçada. Porém, aqui, lógico, tem um lado que não é tão apelativo assim. A gente está falando de replicação de backups. Então, o Henrique vai explicar para a gente onde que isso muda aqui, mas aqui a maior frequência que a gente consegue fazer de backups no mundo do UDP são de 15 em 15 minutos. Então, naturalmente, que as nossas replicações para a nuvem dependem desses 15 em 15. Então, o máximo que eu consigo de RPO lá na nuvem pública ou no site remoto usando Virtual Standby seriam 15 minutos. E a gente se depara, é muito comum clientes chegarem para a gente e falar, não, Rafael, essa aplicação aqui ela é tão crítica que eu não posso perder 15 minutos de alterações ou 15 minutos de dados que foram escritos e gerados nessa produção. E aí que a gente vai ter outras alternativas aqui. Henrique, explica para a gente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Continuous Availability, logicamente do Live Migration, que é o mesmo produto em dois formatos, mas explica para a gente onde que ele entra aqui. Conta para a gente um pouco do histórico dele aí. Falando um pouco, né, do Continuous, né, para quem já conhecia, né, o ArcServer RH, né, então ele teve um rebrand da solução, né, e a partir de outubro de 2019 ele começou a ser chamado de Continuous Availability, ou mais sugerido ali ArcServer CA. Né, então essa solução é uma solução voltada totalmente à alta disponibilidade. Né, então, como o Rafa comentou, né, o ArcServer UDP ele faz o processo de 15 em 15 minutos, porém, existe, né, na questão de você montar o seu site de DR, uma automação, né, que o UDP não vai te entregar. Por quê? Porque o UDP ele vai deixar a máquina restaurada, é um nível de DR que você já pode ter, porém, você tem toda uma demanda dentro dessa máquina virtual ali para você poder startar ela e ela já subir operacional. Então, assim, você pode startar a máquina do UDP, mas provavelmente você vai ter que fazer algum tipo de configuração, dependendo se ela estiver na Azure, se ela estiver na AWS ou se estiver dentro do seu Hyper-V. Por quê? Porque o UDP ele liga a máquina, ele não configura a orquestração de IP, de nome, que as suas aplicações dependem ali. É basicamente você pensar, quando meu data center desliga, como é que eu faço para ligar ele? Quais são os serviços que eu tenho que ligar primeiro para eu ter essa disponibilidade dos meus servidores? Então, eu tenho que ligar primeiro meu storage, depois eu ligo minha virtualização. Você tendo na nuvem, isso aí já está ligado. Né? Então, agora eu vou partir para minhas máquinas virtuais ou os meus servidores físicos. Então, eu tenho que ligar meu AD primeiro, depois eu tenho que ligar o meu DNS, se estiver separado, e aí eu venho para a minha aplicação. Então, eu tenho que ligar o meu banco de dados, depois eu ligo minha aplicação, e assim por diante. E aí eu vou ligando as minhas máquinas. Isso tudo você vai conseguir dentro do Continuous Availability. Diferente que no UDP, ele simplesmente liga as máquinas. Então, tem toda uma ordem que você precisa obedecer para você poder startar essas máquinas. E tem outro ponto. Quando a gente fala de nuvem, é totalmente diferente do ambiente on-premise, quando a gente fala da parte de network. Né? Então, quando você está indo para a nuvem, você está mudando a sua infraestrutura, e aí tem aplicações que têm essa demanda de responder principalmente por nome ou por IP. E aí, quando você vai para a nuvem, você tem lá somente o DNS da nuvem ali para você poder responder às suas aplicações. E o Continuous, ele consegue fazer essa orquestração para a sua aplicação se tornar operacional, se você precisar colocar um script, trocar nome, trocar IP do seu servidor, para ela poder startar adequadamente no site de DR. Porque não adianta nada você ter um RPO 0 e um RTO de 2 horas para você poder ficar configurando a sua máquina para ela poder subir. Né? Então, a solução, não adianta nada ela ter um RPO de 0 e não ter essa orquestração de startup. Né? Então, o Continuous ele consegue entregar uma série de configurações para você poder orquestrar esse processo de DR. E aí não tem nada a ver com backup. É uma solução à parte, né, onde ele vai gerenciar os seus servidores Windows e Linux totalmente à parte. E também dentro da parte de aplicações também, que aí depende de como que você quer montar a sua disponibilidade, como é que você tem ali os seus storages ligados, o site remoto, falando de licenciamento Microsoft, né, Henrique, eu não quero gastar 2 servidores ligados
né, para poder ficar replicando, ter o dobro de licenciamento de SQL, de Exchange Server? Qual é a alternativa que eu posso fazer? E o Continuous tem várias opções que a gente pode utilizar, que a gente vai falando aqui ao longo da apresentação. Um ponto legal, Henrique, é que o Live Migration que está mencionado aqui, ele nada mais é que, uma vez que para fazer DR, o Continuous Availability precisa primeiro replicar esses workloads, e ele faz isso muito bem. Então, vejam só, para aquelas demandas, existem clientes nossos que têm uma demanda de one shot, eles só querem migrar, não querem o DR. Sabem que a orquestração do Continuous é muito boa para fazer essas migrações de forma silenciosa, sem downtime, mas eles não querem manter o ambiente DR, eles simplesmente estão migrando, por exemplo, do data center local para a nuvem pública, ou da nuvem A para a nuvem B, ou de repente chegaram lá na nuvem, viram que o custo era um pouco mais elevado do que eles esperavam, não estava dentro do budget, querem devolver para o ambiente on-premise. Então, para isso existe esse Live Migration, que é exatamente o mesmo produto, mas numa SKU de somente 90 dias, ou seja, você vai ter o produto disponível para efetuar suas migrações, você tem chamados, tudo mais, todo o suporte da ArcServe ativo durante esse período, mas você, uma vez que você terminou essa migração, você não precisa pagar a subscrição um ano inteiro desse conteúdo, como é o caso do Continuous Availability. E outro ponto é que você não precisa fazer backup da máquina, né, para poder restaurar lá do outro lado, né? Ele faz a replicação direto, né? Então, toda essa orquestração de virada de ambiente, né? Então, eu preciso pegar um ambiente AWS e eu tenho um Citrix local aqui. Ele consegue fazer essa orquestração. Você não vai precisar de um servidor de backup para fazer o backup de 15 em 15 minutos e restaurar ali dentro daquele virtualizador. Ele já consegue mandar direto. Porque ele tem alguns conceitos aqui dentro, né, que é todo segmentado, e principalmente um que a gente vai falar que é o full system, que ele pega a máquina inteira e manda para o outro destino, para o outro virtualizador ou para dentro da nuvem, onde ele vai ficar replicando as diferenças. Então tem um drivezinho ali na aplicação que ele fica monitorando as alterações. Né? Isso da máquina inteira, só do seu file server, do seu banco de dados SQL, Oracle. Então tudo que tiver de monitoramento de bloco, de arquivos, a solução consegue fazer essa modificação ali, né, localmente, e já envia só aquele bloquinho. Então, assim, diferente do backup, que, por exemplo, se sua máquina alterou 10 gigas, ele vai mandar 10 gigas, no caso do Continuous, como ele, né, ele vai mandar continuamente, né, o nome é bem sugestivo, né, ele vai mandar continuamente essas alterações ao longo do dia. Então, os 10 gigas não vão ser enviados agora, não, ele vai ser enviado durante esse período de 24 horas que sua máquina está trabalhando. Então, a carga de link vai ser muito mais baixa, né? Então, assim, o conceito da ferramenta ali, quando ele divide, né, do Live Migration para o Continuous Availability é o quê? O Continuous Availability te usa para montar o seu site de DR e ele ficar replicando full time lá, e se der algum problema aqui, ele já vira e orquestra. E o Live Migration é basicamente o quê? Migração. É você pegar os seus servidores locais e migrar para a nuvem, ou migrar, por exemplo, hoje eu tenho Zen Server e quero migrar para um KVM. Não existe solução no mercado para fazer isso. Você não vai achar. Então, ou você reimplementa tudo no ambiente, ou você usa o Live Migration para poder fazer esse processo. Né? Então, como ele é multi-virtualizador e multi-cloud, então acaba ficando bem prático você usar a solução. E assim, às vezes até compensa você deixar de utilizar o Live Migration e já pega o Continuous Availability como definitivo, porque você migra o seu ambiente e já deixa a parte de alta disponibilidade configurada, né? Porque você já tem ali, né? Você pode fazer o inverso, né? Gente, eu estou pagando nuvem muito alta aqui porque o recurso ligado na nuvem é extremamente caro. Né? Se você for fazer essa migração de 1 para 1, é extremamente caro. Então, por que você não faz o contrário? Volta para o ambiente on-premise e monta o seu site DR na nuvem, porque lá vai ficar desligado o seu site DR. Você só vai pagar a nuvem quando você precisar utilizar e você vai ligar essas máquinas quando acontecer um DR parcial ou total. Que a chance do DR total, né, em números aí, são absurdamente mais difícil do que você perder um servidor, às vezes, pós do Windows Update, né? Sim, sim. E na ferramenta você tem várias formas, vários cenários que você cria aí dentro do Continuous para proteger os ambientes. Então a gente tem lá desde o cenário de file server, a gente chama de file server, mas basicamente é replicação de arquivos. Não importa a origem, não importa o destino. Replicação em Unix, em Linux, em Windows, qualquer tipo de replicação que você precisa fazer, a gente usa um cenário de file server para fazer essas movimentações de dados. As aplicações aí cabe muito de cada demanda, ou seja, se você tem uma aplicação um SQL, um Oracle, que você quer replicar só a aplicação, você quer ter quase que, não é um cluster, porque é diferente, é que a ideia é que você vai jogar isso para um site fora do seu data center,
Muito provavelmente. Então, a ideia é que você mantém 2 nós da sua mesma aplicação ativos e a base, as bases, os conteúdos são replicados de forma, no caso, como o Henrique falou, online, imediata, contínua, diferente daquela história de fazer um backup, replica o backup. Não, aqui alterou o bloco no disco produtivo, imediatamente esse bloco é replicado lá na réplica. Então, tem um apelo muito superior. De novo, a gente vai entregar RPO zero, porque tudo que está sendo alterado na produção imediatamente replica do outro lado. E o full system, que esse a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco, esse é o que a gente entende que os nossos clientes vê mais valor nesse aqui, porque exatamente consegue consolidar ambientes monstruosos num site DR pequeniníssimo ou com pouquíssimo gasto. A gente vai falar mais disso. Mas ainda tem também as integrações com nuvem pública. Então, como a gente falou, o Continuous consegue pegar esses data centers e orquestrar não só a migração como o DR para as principais nuvens públicas que nós temos hoje. Hoje, no momento, nós falamos principalmente com o AWS e Azure nesse cenário de DR, de orquestrar e replicar, mas basicamente a gente sabe que os nossos clientes são os que mais usam, né? E o legal da nuvem pública é porque ele traz o cenário da nuvem mesmo. É como se você tivesse a consolidar a AWS dentro da solução. Então, eu preciso criptografar a minha VM EC2, por exemplo, né? Porque eu estou usando recurso compartilhado na AWS, já ouvi algumas histórias aí, né? De quebra de segurança interno lá, e eu quero criptografar o meu disco, né? Ele já vai criptografado, né? Dentro do Continuous aí na versão 18, você já consegue deixar os seus volumes EBS configurados ali. E também a parte de rede, né? Isso é importante, né? Você já deixa a sua máquina configurada ali para acessar a VPC correta, né? Para na hora que der algum problema, você já tem acesso ali à VPN da AWS ou da Azure também. O conceito é muito parecido ali, só muda os nomes praticamente, né? Que você já deixa no jeito, né? A máquina subiu, ela já atribui tudo certinho. E o legal, a máquina vai subir exatamente como que ela estava, né? A gente não está falando de máquinas ligadas dentro da nuvem ali para replicar somente os arquivos. Não, a gente está mandando a replicação e a máquina fica desligada, né? Então o custo vai lá embaixo, mesmo você ter um site de DR pronto ali, preparado para subir. Eu acho que agora vamos para os casos de uso, que aí fica mais claro para o pessoal entender exatamente o potencial e as opções que essa ferramenta que o Continuous Availability vai conseguir entregar. O Então, pessoal está mandando algumas perguntas aqui, Rafa, e assim que a gente mostrar os casos de uso, pode ser que a gente até responda já algumas coisas, tá? Eu já vou usar essa pergunta do Michel, a gente já consegue endereçar aqui nesse primeiro. Acho que esse é um grande ponto de diferença, tá, Michel? Acho que deixa eu primeiro ler aqui para o pessoal, deixa eu abrir ela aqui para ficar fácil, a gente expõe para todo mundo. Bom, o Michel iniciou com uma pergunta assim, no caso do Virtual Standby direto para o Azure, aquele esquema do UDP, então a gente está falando de backup, não é replicação em tempo real. Eu preciso ter o Arquiserve instalado no Azure ou na nuvem que for, esperando como um data store. Então, isso é muito importante, Michel. Qual que é a principal diferença do Virtual Standby para uma replicação de backup? Então, se eu quisesse fazer a simples replicação do backup, aí você tem razão. Nós precisaríamos de um servidor, por exemplo, lá no Azure, com data store, e aí eu replico esses backups de forma otimizada para lá, mas veja que nesse cenário eu dependo de uma máquina virtual que é o servidor de backup. Lá no aquele slide do Virtual Standby, ali a estratégia é outra, porque diferente de eu replicar um backup, eu não vou replicar backup, eu vou converter o backup realizado on-premises, eu vou converter num disco de máquina virtual lá na nuvem pública. Então, veja que eu não vou investir em absolutamente nenhuma VM ligada no Azure, que são os custos mais altos. Então, eu estou pegando o que eu já estou realizando de backup aqui no meu servidor local, e através de APIs desse meu servidor local, a gente vai escrever direto em discos da nuvem pública. No caso do Azure, eu estou escrevendo direto naquele Managed Disk, que é um disco que fica desligado. Então, até aqui, não existe nenhum custo de infraestrutura de máquina virtual ligada. É simplesmente disco replicando. E somente no caso onde eu aciono o DR e, de fato, ligo uma VM e atacho aquele disco, a partir daí que a gente começa a pagar o custo de máquina virtual. A gente vai explicar as diferenças daqui a pouco, o Henrique vai explicar para a gente as diferenças caso eu siga com uma estratégia parecida com o Continuous Availability. Então, um ponto de atenção que a gente precisa lembrar é que aquela estratégia do Virtual Standby, ela depende do meu backup sendo realizado. Então, se a minha estratégia hoje faz backup de hora em hora,
O máximo que eu consigo replicar é de hora em hora. Então, se eu faço o backup de 15 em 15 minutos, eu replico de 15 em 15. Mas eu não consigo nada além disso. E o Continuous vai superar isso. A gente já vai mostrar para vocês a diferença aqui no caso do Continuous. Né? Mas, Henrique, explica para a gente esse caso do Full System. O Full System H é uma funcionalidade que eu acho que é a que mais tem valor na solução, é a que os nossos clientes mais utilizam. Explica como Sim. que é esse DR a baixíssimo custo e com replicação em tempo real. Quando você fala de DR a baixo custo, Rafa, é o conceito de hoje você ter a flexibilidade de ter um virtualizador do outro lado com licenciamento mais barato. Por quê? Porque, Henrique, hoje eu tenho o VMware aqui, só que o custo do VMware para você poder montar lá do outro lado é alto, né? E principalmente que ele tem que ter a licença ativa dos dois lados para você poder montar o seu site de DR, né? Então, com a solução, você pode ter um outro virtualizador do outro lado, fazendo a replicação dessas máquinas virtuais e servidores físicos. Esse é o ponto interessante, né? Você não vai precisar montar um conceito de cluster de hardware para você poder ter o seu site de DR lá do outro lado. Não, você pode ter um host de virtualização cheio de discos na barriga lá, por exemplo, com memória RAM e processador, numa máquina só, replicando todo o seu ambiente para essa máquina. Né? Então, o seu custo de site de DR ele vai sair muito mais barato do que você montar um ambiente um para um, com toda aquela sua arquitetura de storage, de servidores físicos, né? É simples, você pode fazer isso num colocation. Você vai lá, coloca um servidor cheio de discos lá e replica essas máquinas virtuais para lá. Claro, né, que a performance não vai ser igual ao seu ambiente, porque você está colocando um recurso um pouco menor, mas existe a possibilidade de você ter essa contingência, né? Porque hoje você não tem nada. É melhor você ter uma contingência que tem uma performance um pouco abaixo do que você tem, do que você não ter nenhum tipo de recover. Né? Se você te perdeu o seu ambiente completo, encheu de água lá, molhou tudo suas fitas, por exemplo, você não tem de onde recorrer. Né? Porque se você já tem esse ambiente lá do outro lado, ele sai muito mais barato na hora de você montar ele. Então você consegue justificar o investimento. Né? Diferente de que você falar, não, eu preciso comprar a mesma infraestrutura que eu tenho hoje localmente aqui para o ambiente remoto que vai ficar, na teoria, parado, né? Que é a velha forma do seguro. Né? Então, o conceito aqui do Full System é o quê? Você replicar essas máquinas, todas elas, Windows e Linux, por um outro site. E aí é alteração na camada da máquina virtual. Então, qualquer coisa que você jogar dentro dessa máquina virtual, atualização, ele vai replicando para o site remoto. E aí entra a parte da automação. Por quê? Porque esse site remoto ele fica monitorando o seu ambiente produtivo, independente se é uma máquina virtual ou servidor físico. E aí, se tem algum problema nessa máquina, ela para de responder, ou aquele monitoramento que você desenhou, né? Porque o Continuous ele tem várias formas de monitorar, né? Não é somente um ping ali no seu site de contingência, até porque a questão do ping você depende muito do link, né? Dessa transição aqui de um site para o outro. E aí ele pode fazer essa orquestração automática, onde se ele vê que a máquina ficou indisponível, sei lá, por 5 minutos, 10 minutos, ele já faz essa virada. O tempo você define. Eu estou dando exemplos aqui, mas se você quiser deixar 2 segundos ali, ele já pode virar essa máquina para o site de contingência. E aí entra a parte de automação, porque, como eu falei, não é só ligar a máquina do outro lado, né? Não adianta você ligar a aplicação primeiro e depois ligar o banco. O que vai acontecer? Não vai funcionar. Aí você vai ter que ir lá no sistema, dar reboot. Aí seu RTO vai lá nas alturas para você poder voltar ao seu ambiente produtivo. Eu não perdi dado, mas também não trabalhei. Então, você tem uma perda de faturamento ali da mesma forma. Né? Então, a solução ela tem que subir adequadamente lá. Então, você vai montar esse plano de DR, né? E aí você orquestra a ferramenta. Quem tem que subir primeiro? Né? A ferramenta você consegue criar essa arquitetura de grupos ali dentro, onde você consegue falar, esse cara tem que subir primeiro, se caso esse servidor cair. Por exemplo, o servidor de banco caiu, então já vira todo mundo, vira a aplicação e vira também o servidor de banco, porque os dois têm que se falar na mesma rede. Então, tem várias particularidades hoje nos ambientes, né, que você tem que analisar antes do que simplesmente replicar a máquina para o outro lado. E quando você faz isso com o Full System, a facilidade é o quê? Você tem um virtualizador do outro lado. Então, você não tem o custo da licença do sistema operacional. Por quê? Porque a máquina fica encapsulada no formato do virtualizador. Tipo, no caso do VMware, VMDK, VHD, VHDX do Hyper-V, o formato imagem do Citrix, por exemplo. Né? Então, essa máquina vai ficar encapsulada lá. Para questões de licenciamento, principalmente Microsoft, que é o mais comum,
não existe, né? Você só tem um ambiente produtivo. Então você não vai precisar ter duas máquinas ativas, né, dos dois lados ali, com o mesmo sistema operacional pagando o dobro, né? Ainda mais licenciamento de SQL agora por core é extremamente alto. Né? Então você consegue fazer, por exemplo, uma máquina física SQL, você tem ali o seu core da sua empresa, você pode convertê-la para uma máquina virtual, ela vai ficar bonitinha ali no formato VHD, por exemplo, quando você precisar ligar ela, é só dar um power on lá, ou a própria solução vai orquestrar isso para você. Tem a opção de você só replicar e também fazer a parte de automação, né, que a gente chama de HA, para ele poder fazer essa virada. Tá? E isso funciona, no caso aqui, tanto para Windows quanto para Linux. Tá? A gente acaba pegando mais no cenário Microsoft, que é o dominante do mercado, mas não podemos esquecer também da parte de Linux, né? Oracle Linux, Red Hat, CentOS, todos esses sistemas operacionais aí padrão de mercado, a gente também consegue fazer essa orquestração. Eu acho que eu destacaria nesse slide aqui alguns pontos. Então, o primeiro que eu acho que você já mencionou, mas é importante reforçar, independente do tempo que eu espero para fazer a chaveada, se eu vou esperar 2 segundos ou 5 minutos, não existe perda de dados, porque o dado já foi replicado. Então, independente do quanto tempo eu espero para aplicar a chaveada e orquestração, os dados já foram replicados, não existe perda de dados. Eu posso esperar um pouco mais ou menos, conforme a minha estratégia para fazer a virada, ou seja, o RTO, mas o RPO não existe perda de dados porque já foram replicados. E o ponto importante que o Henrique mencionou aqui das licenças, vejam só, eu tenho aqui nessa representação a gente tem um Oracle aqui em Linux. Imagina se eu tiver que lá no meu ambiente de DR licenciar um outro Oracle e ficar replicando a base. O simples fato de replicar a base para um Oracle vivo na minha réplica vai exigir uma licença. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, a gente está convertendo não só ao Linux, a máquina física Linux, como a base lá dentro, tudo está sendo encapsulado como uma VM desligada aqui no nosso site DR. Por esse motivo que não existe cobrança de licenciamento. A Oracle não nos irá cobrar nem pelo disco desligado que está lá, nem mesmo caso eu faça testes esporádicos. Se eu quiser fazer um teste para validar, o Assured Recover é um recurso que existe lá no UDP, mas também existe aqui no Full System, exatamente para eu fazer um teste. Eu ligo ela ali eu paro a replicação primeiro e ligo ela na réplica simplesmente para eu testar a aplicação. E esse tipo de teste está incluso em qualquer licença de qualquer aplicação. Então, lembrem-se que esse custo, por mais que o Henrique mencionou, a licença não ela é representativa. Quando você tem um cenário de DR que você tem que licenciar não só a Microsoft, o sistema operacional ou o Linux, como as aplicações. Nesse cenário está tudo desligado, não existe esse custo adicional. E normalmente a aplicação é mais alta do que o valor do sistema operacional, exato, né? E o Rafa comentou aqui do Assured Recover, é legal reforçar, porque eu não sei se vocês já fizeram algum teste de virada de DR. É extremamente traumático esse processo. Normalmente nunca vira tudo 100%, né? Você só tem as máquinas, ainda aquele ponto que eu comentei, as máquinas estão replicadas do outro lado, ok, mas e a parte de infraestrutura, rede, comunicação, será que vai subir igual? Né? Então dá um trabalho absurdo, e depois o pessoal já começa a imputar dados do outro lado, né? Então esse conceito do Assured Recovery, ele acaba matando essa ideia de falar, eu vou ter um dia de trabalho no DR produtivo. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você consegue subir a sua infraestrutura no site remoto ou na nuvem mesmo e começar a fazer os testes lá numa rede apartada. Então, se você fizer um teste na rede apartada e tiver tudo funcionando, quer dizer que está íntegro. Você não precisa colocar os usuários para trabalharem lá nessa infraestrutura, porque não vai fazer diferença nenhuma de você ou 5, 6 usuários ali acessarem e fazer algumas consultas nas suas aplicações, porque vai estar numa rede apartada. Depois você desmonta e ele volta como era antes, as replicações continuam sendo feitas ali. Então, é um ponto bem legal essa questão do Assured Recovery, porque evita esse estresse de virada para ambiente de DR, e depois tem a volta também, né? Não é só a ida, você tem que voltar, você não vai ficar trabalhando em DR para sempre, né? Então, você tem que voltar todas as informações. E as ferramentas, elas acabam não fazendo esse processo muito bem, né? Então, sempre vai ter uma questão de downtime ali para poder fazer essa volta, a ida e a volta também. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que é bem pertinente, que menciona assim, se na minha réplica aqui eu tiver um VMware, como que a gente replica só o disco se eu não consigo instalar nada num VMware Server, um SX? Se fosse um Hyper-V, ok. Mas e um VMware, como é que eu faço isso? Basicamente, a gente vai precisar de um pequeno proxy, que é uma VM
orquestrando isso lá no site réplica, ou seja, dentro do meu virtualizador que existe lá na réplica, só uma VM eu deixo ligada ali, fazendo essa orquestração, que é a VM que vai criar os discos dos demais ambientes físicos e virtuais do lado produtivo. Ele vai criando discos desligados e ele vai sincronizando essas alterações. Então veja que é muito simples e nesse caso é barato, né? Porque tudo que eu precisei lá na minha réplica foi de um virtualizador e disco, mais nada. Eu só vou de fato usar recurso computacional, memória, processador, quando eu anunciar um DR ou orquestrar o DR de algum servidor ou de um pool de servidores, ou até mesmo do ambiente inteiro. O interessante aqui é que nesse exemplo a gente está pegando é o mesmo caso, são cenários distintos de um mesmo ambiente. Então, o mesmo ambiente tem lá o Oracle num Linux físico, o Active Directory físico, VMs, as mais diversas VMs num ambiente VMware, e eu tenho um Exchange físico. Todo ele, ou seja, toda essa infraestrutura robusta da minha produção está sendo replicada para um único host de virtualização que está parado aqui, que simplesmente está escrevendo as alterações de disco. Então, veja que é muito mais barato eu aplicar esse cenário onde está tudo consolidado ali, diferente de eu ter toda uma replicação de storage, redundância, um cluster geográfico, tudo isso exigiria muito mais. Mas vamos seguir em frente aqui para a gente conseguir atender todos os casos de uso aqui. Depois a gente fala mais do full system. Um outro caso de uso muito interessante é quando um cliente já tem um cluster. Então veja só, o cliente já tem um cluster de SQL lá, um cluster de uma aplicação que for. Lembrando que o cluster, ele normalmente é composto, o mais básico, simples, são dois hosts físicos que compartilham um recurso que está lá no storage, que ele vai chaveando para o nó A ou para o nó B. Então, aqui a ideia, quando um host determinado ficou indisponível, o storage chaveia as bases, a aplicação para o outro host que está vivo. Então, é praticamente nenhum downtime. Legal, é uma ótima estratégia. A gente recomenda, quanto mais clusterizado o ambiente, ótimo. Só que veja só, de repente é exigido desse cliente, ele é cobrado por compliance ou por uma necessidade, por alguma legislação, que esse cluster dele, esse banco dessa aplicação crítica, precisa ter uma cópia fora do data center. E aí temos um grande problema, né, Henrique? Porque, veja só, se eu tiver que criar um ambiente fora do data center que estenda esse cluster até lá, eu vou precisar investir numa estrutura de, como eu falei, réplica de storage. Então, lá no meu site DR, eu vou precisar de um storage que fale a mesma conversa aqui do cluster local, estender esse cluster geograficamente. Então, eu vou precisar de um investimento muito maior para endereçar essa demanda, onde o cluster já existe e eu quero ter uma réplica fora. E aí que entra essa alternativa. Explica para a gente, Henrique, como que o Continuous Availability endereçaria uma replicação simples aqui. Diferente do SQL, né, Rafa? Ele não precisa ter uma estrutura de cluster lá do outro lado, né? Ele pode replicar para o SQL standalone as bases. Né? Então, esse conceito, ele acaba, na questão do investimento, ele acaba sendo muito mais barato, porque você pode ter uma VM de SQL lá do outro lado, independente do virtualizador. Se você quiser, por exemplo, usar um SX Free, instalar o Windows, instalar o SQL lá, você vai replicar suas bases lá para dentro. Né? Então, você não precisa gastar, né, nessa estrutura de cluster, Firebase Channel, que é extremamente alto. Né? Você simplesmente cria uma VM, instala o SQL, coloca uma quantidade de core reduzida, né, importante, né, falando de licenciamento Microsoft, e replica essas bases lá para o outro lado. É bom avaliar, né, essa questão de performance, até mesmo para você não ter nenhum problema na hora da virada, mas a solução, né, o Continuous Availability, ele consegue replicar de um cluster SQL para uma instância SQL standalone. Né? E pela própria solução SQL não é possível fazer isso. Você vai ter que ter o conceito do cluster ali replicado para o outro site remoto. Então, vale muito mais a pena você usar o Continuous, fazendo essa replicação dessas bases, do que realmente você fazer um alto investimento num site de DR, clusterizando, né, o seu cluster ali, né, da forma remota. Né? Então, é uma forma diferente de proteção. Outro ponto importante, né, você pode estar replicando essas bases para o pessoal de desenvolvimento QA, também é uma forma de ser feito isso, né, em vez de ficar fazendo ponto back lá dessas informações, é simples, né, você replica essas bases lá para o ambiente de desenvolvimento, para a replicação, o pessoal de desenvolvimento trabalha em cima dela, né, em vez de você ficar toda hora gerando dump
e fazendo backup e restore na mão, copiando o dump. É uma forma também, mas o mais utilizado aqui, né, nesse caso de uso, é montar mesmo essa replicação desses conteúdos para um site remoto, né, para uma instância single, que aí a questão do investimento fica bem mais atrativa ali do que realmente você montar essas duas infraestruturas clusterizadas aí. Tá no mudo, tá, Rafa? Opa, perdão, gente. E da mesma forma, eu vou conseguir fazer o teste, que é exatamente se o DBA precisa validar alguma coisa e precisa subir a instância lá na réplica, a gente aplica esse integrity test, que é exatamente o assured recover do Continuous, onde ele para a replicação e sobe essa réplica lá para a gente validar e garantir que está tudo certo. Bom, seguindo em frente, um outro caso de uso interessante do Continuous é associado a aplicações PACS. PACS é um tipo de aplicação normalmente associada a segmento hospitalar, healthcare, porque basicamente são aplicações como de raio-x, ressonância, que elas fazem o que na prática? São sistemas extremamente robustos, né? Algumas características delas são extremamente robustos, trabalham com altas volumetrias, porque essas chapas de raio-x, ressonância, elas trabalham com imagem de alta resolução, né? São arquivos imutáveis, é um ponto importante, porque não existe alteração, ninguém vai editar aquela chapa. Ela precisa existir, ela é imutável, só entram novos conteúdos diariamente, conforme os exames são sendo realizados, mas ninguém vai editar ou customizar aquilo lá. Então é um tipo de dado que, apesar de, aqui no caso, não é suscetível a desduplicação e compressão. Isso é um grande vilão para quem faz backup, ou seja, você tem lá aquele appliance, backup, mídias de desduplicação. Esse tipo de dado, imagem, por mais que eu quebre ele em blocos, eu não vou ter ganho nenhum nesse armazenamento. Então também é um grande desafio. Em geral, associados com infraestruturas de histórias de high-end, então é uma aplicação caríssima lá que o hospital ou a clínica vai utilizar. As retenções também são uma grande dor de quem usa esse tipo de sistema, porque elas são praticamente infinitas, ainda mais agora com LGPD, não tem exemplo melhor para falar de dado pessoal do que um exame ou algo hospitalar, que é algo do paciente. É 100% pessoal, é LGPD puro. E aí eu vou ter que reter isso, às vezes, dependendo do segmento, aí no caso da Anvisa, eu vou ter que reter pelo período de vida do paciente. Então, se é um exame de uma criança, pode colocar aí quase 100 anos de retenção. E podem estar nos mais diversos sistemas operacionais Windows e Linux. E aqui a gente está ofertando, é um caso de uso, um cenário barato, extremamente barato, para ao invés de eu ficar gerando backup disso, snapshot, aquela encrenca toda, e jogando para um disco que eu sei que não vai ter desduplicação e que eu não preciso versionar. Não faz sentido eu ficar versionando um arquivo que é imutável. Então a gente entende que uma forma barata de se proteger esse tipo de ambiente e gerar continuidade nele é eu replicar isso para um site remoto no disco mais barato que eu encontrar. Aqui a gente deu o exemplo de uma NAS, mas poderia ser um servidor com disco na barriga, totalmente contrário ao que o cliente já investiu ali na produção, que lá é high-end, histórias de pesado, máquina robusta. Eu coloco algo muito simplícito no lado da réplica e o Continuous Availability vai garantir que cada arquivo novo que cair lá nesse super sistema vai ser replicado, então eu só preciso de espaço na réplica para entregar essa encrenca que é o Pax, exatamente pelos desafios que ele traz para a gente. E já pulando para um ponto importantíssimo aqui, aí você pode se deparar, poxa, Rafael, se a replicação é em tempo real, se eu tiver uma deleção, uma corrupção de um dado lá na produção, isso vai vir para a minha réplica. E é aqui que o Continuous Availability traz diversos recursos, entre eles aqui a gente consegue falar que, já que o arquivo é imutável, quando algo for deletado lá na produção, eu não quero que isso seja replicado para minha réplica, essa deleção. Da mesma forma, tem um recurso que a gente não mencionou ainda, que chama Data Rewind, onde eu consigo lá na réplica voltar um ponto no tempo do passado. Ou seja, para aqueles ataques de ransomware que criptografam um arquivo produtivo, no caso o PAX aqui do cliente, essa réplica talvez ele passe essa criptografia para a réplica, porém lá na réplica eu consigo voltar no tempo, eu tenho um cache das últimas alterações para alterar isso e devolver de volta para o ambiente. E aí, Henrique, acho que esse caso é muito parecido também, né? E o ponto é assim, como a solução ela trabalha com a porta só 25.000, você não tem essas portas de Windows padrão liberado. Então, por exemplo, nesse conceito que o Rafa falou aqui do PAX, até mesmo do CFTV, se você não quiser mandar direto do PAX para o NAS, porque aí fica suscetível à falha, né? Porque se o volume tiver apresentado para o próprio PAX,
Se o Racer pegar num volume, provavelmente vai pegar no outro também. Você pode criar uma VM lá no outro site, lá gerenciando esse NAS, e libera só a porta 25.000. Né? Então, o Racer não vai entrar pela porta 25.000. Os ataques comuns de Ransomware, né, que é o mais comum, ele é feito pelas portas padrões de Windows, de compartilhamento, né? Então, se você tem uma VM Linux lá do outro lado, um CentOS lá todo blindadinho, né, com a porta 25.000, não vai ser atacado esse ambiente, né? Aí a gente tem também o Data Rewnder, que você pode ter o retrocesso de dados ali, né, os pontos no tempo, e também a parte de não deletar as informações. Então, por exemplo, não foi o Ransomware, foi aquele vírus que sai deletando todo o conteúdo. Se deletar lá na origem, não vai deletar na réplica, né? Então, é uma forma barata de se manter. E a mesma coisa para o CFTV, né? Que são dados que, na verdade, eles não têm nenhuma tratativa, né? Não tem deduplicação, quando a gente fala de backup, não tem compressão, né? O cara que inventar isso vai ficar milionário, né? Se você fica a dica aí, né? Porque é uma dor que todo cliente hoje que trabalha com CFTV, principalmente, ou imagens, né? De produções e tudo mais, só tem a crescer o storage, né? Então os equipamentos não conseguem quebrar isso. E aí o CFTV é uma opção também, onde você pode replicar isso para um NAS e ter todas essas informações, né, das câmeras, né, salvas aí por 5 anos, 10 anos, depende muito do ramo, né? Às vezes você pega, por exemplo, o ramo portuário, tem que ter a gravação ali do porto, o estaleiro inteiro, essa retenção de anos ali, né? Pra, justamente se tiver algum processo, alguma coisa do tipo, de carga extraviada, entre outras coisas que podem acontecer, ele ter isso guardado. E isso ocupa muito espaço, né? Você pega ambientes de packs aqui, a gente começa a falar em coisa de 20 tera para cima. Não é o início, né? O dimensionamento mínimo ali, a gente pegou um cliente esses dias, dimensionamento mínimo 30 teras. Né? Então, para começar, na verdade, né? E previsão de crescimento ali de 100 gigas por dia. Né? Então, é muita coisa. Né? Então, tem que ter uma solução para o cliente justamente não ter que investir 2 vezes no equipamento. Né? Ele investe no equipamento de alta performance e tem que ter uma alternativa barata ali para ele poder ter a contingência dele. E nada mais barato do que um NAS, né? Hoje, quando a gente fala de infraestrutura de armazenamento. Né? Mas poderia ser um servidor com disco local. Então, assim, essa é uma opção que a gente está dando para o nosso cliente, mas o céu é o limite. O Continuous Availability vai se adequar ao cenário que você achar, especialmente nesse caso que a gente está falando de baixo custo. Um outro caso interessante é uma solução da Microsoft nativa, na verdade, quando a gente fala de replicação de arquivos, né? E aí, o mais comum, quando a gente tem uma demanda onde o nosso cliente tem lá ou uma matriz e diversas filiais onde o mesmo conteúdo, o mesmo file system é replicado entre todas elas, ou seja, eu alterei uma pasta, eu quero que essa alteração se replique para diversos ambientes ou diversas filiais. O que é mais comum, que é free, né, já está dentro ali do mundo da Microsoft, é uma estratégia, é um recurso da Microsoft chamado DFSR, é um recurso muito simples, mas que os nossos clientes que já usam isso, eles se queixam de uma série de limitações que são nativas desse recurso DFSR. Então vamos lá, o primeiro é a baixa performance de replicação, porque a gente sabe que no mundo do DFSR, o arquivo, apesar dele quebrar em blocos, essa replicação é feita através de um serviço de bits, então a replicação não é otimizada, especialmente quando envolve mais de um nó, mais de 2 nós para replicação. A gente sabe também que existem limitações do ponto de vista da Microsoft, onde o DFSR ele se limita a servidores de uma mesma floresta. Então pode ser que você tenha multilocalidades que estão em domínios, não só em domínios distintos, como em florestas distintas. Isso seria já uma limitação, você não conseguiria aplicar a replicação nativa da Microsoft do DFSR. Esse último ponto, esse ponto de full sync, eu acho que é o que mais é a maior dor que eu ouço dos clientes que utilizam, que é o seguinte: você tem lá um file system enorme lá de muitos terabytes, tudo que cai ali de alteração é replicado para outros dezenas ou quantos servidores você quiser em localidades distintas. Se o serviço do servidor, um simples restart do serviço ou do próprio servidor Windows, ele vai requerir a leitura, o que a gente chama de full sync, de todo o conteúdo que está lá, ou seja, ele não aproveita o que já foi replicado para entender, não, isso aqui já foi, não preciso mandar de novo, não. Você reiniciou, ele vai ter que varrer o file system inteiro para gerar esse catálogo e dizer, ó, esse arquivo já está lá, então a partir de agora voltamos a replicar. Então o full sync é algo que é uma coisa muito dolorosa para quem já usa o DFSR. E por fim, só podem ser replicados sistemas que estão no file system NTFS,
cada vez mais a gente sabe que a Microsoft, com os novos Windows 2019, já tinha no 2016, outros tipos de file system dentro do Windows, como o Resilience File System. Então, existem outras coisas que já estão entrando e o DFSR ainda não entrega. Então, uma grande alternativa, uma forma de você resolver todas essas dores é exatamente com o Continuous Availability, lembrando que ele vai seguir uma direção unilateral, né? Então é de um lugar, pode ser para many, para vários outros. Então você tem lá um servidor que é uma matriz, o que alterar ali você quer que replique para várias localidades, sempre utilizando de toda aquela otimização que a gente falou. Então replicação em tempo real, alterações em nível de bloco, e o mais legal, ele traz para a gente diversas configurações daquele nível avançado que a gente falou. Então, por exemplo, aqui está o exemplo de configurações de multistreaming. Eu quero criar paralelizações de conexões simultâneas para eu acelerar a replicação de determinado conteúdo, porque eu sei que eu tenho link. Então você pode customizar esse tipo de coisa e consegue também algo que é uma dor muito grande quem usa DFSR, relatório. Você não tem relatório nenhum naquela encrenca. Então aqui você vem no Continuous Availability e vai trazer quanto de uso você está usando, criação de throttling, eu quero criar horários específicos, agendamento, ó, nesse horário usa somente 10% da minha banda, do meu link MPLS, mas nesse horário eu quero usar ele inteiro. Então, todas essas customizações é um grande diferencial que o Continuous Availability vai trazer para esse tipo de demanda, que lá no DFSR, por mais que já está incluso no Windows, é um grande gap e pode ser um grande problema, né? Henrique, para a gente fechar aqui, o último já está estourando o nosso tempo aqui, depois a gente só mata as duas últimas perguntas que tem ali. Mas explica para a gente, então, agora um caso de uso de alta disponibilidade, só que o cliente não tem um site remoto. Então, a gente vai falar aqui de nuvem. O que a gente tem de diferencial aqui? Sim, quando a gente fala de ambiente de nuvem, né? Normalmente é a primeira alternativa hoje, né? Que diferente de antigamente, que todo mundo falava, vou fazer um colocation, vou fazer um hosting, né, para poder replicar minhas máquinas, né? Então hoje é a primeira alternativa porque a nuvem é aquela questão, pagamento relacionado à utilização, né, principalmente de recurso computacional utilizado e máquina ligada, né? Então quando a gente fala de 7GDR, o Continuous ele consegue replicar no conceito de full system as máquinas físicas e virtuais para dentro das nuvens públicas, né? Que aí entra aquele conceito do live migration, né? Que o live migration ele vai lá e migra as máquinas para lá. Você não vai ter alta disponibilidade. É mesmo o conceito mesmo de migração. Já com dentro do Continuous Availability, né? Que basicamente é a mesma solução, só que o live migration ele foi feito, né? O licenciamento para migração. No Continuous Availability não, é para você poder montar o seu site DR dentro da nuvem. Então, lá dentro da nuvem, essas máquinas virtuais, elas também vão ficar desligadas. Porém, lá dentro da nuvem, a gente precisa de um proxy. Por quê? Porque esse proxy ele precisa ter acesso às APIs, né, da nuvem pública, no caso da AWS e da Azure, né, para ele poder ir criando as suas maquininhas lá, no caso da AWS em EC2, para ela poder ficar encapsulada lá no formatinho EBS. Né, E esse orquestrar carinho, também, né? Fazer toda a isso, ele vai orquestração sendo alimentado. E assim, na hora que eu preciso ligar, como é que eu faço? Então, a própria solução, como ela está no formato EBS, a solução tem toda a parametrização de startup dessa máquina para poder lançar essa máquina, né? Fazer o lançamento dessa máquina, dessa instância, para ela se tornar produtiva. Né? Então, eu preciso desse proxy, né? Windows ou Linux, vai depender de como está o ambiente seu hoje, de que máquinas que vão ser replicadas. Né? Então, essas maquininhas, no caso da nuvem, são essas duas que vão ficar ligadas lá. Né, diferente do Virtual Standby que o Rafa falou, né, que dá para fazer o lançamento direto. Aqui, como é replicação online, né, RPO 0, eu preciso dessa máquina monitorando essas alterações para justamente na hora que tiver uma queda, essa máquina fazer essa orquestração automática. Né? Então, esse proxy que vai fazer isso. Por quê? Porque a AWS não tem nenhum monitoramento do seu ambiente local. Por isso que eu preciso do proxy lá. Porque ele vai ficar acessando suas máquinas produtivas através da engine, né, para poder fazer essa configuração de startup desses seus servidores lá dentro da nuvem. E aí tem toda a parte de configuração que você precisa quando você faz essa migração do ambiente local para o ambiente da nuvem, porque é uma arquitetura diferente quando a gente fala de parte de network. Tá? Legal, legal. Bom, gente, basicamente é isso. Só para a gente fechar as perguntas aqui,
Teve uma pergunta aqui mencionando do Michel falando, poxa, a gente consegue fazer a replicação de ambientes em Formix? A verdade é a seguinte, pode ser a base que você quiser, MySQL, Post, desde que a gente use esse método de full system, ou seja, não importa o que está lá na tua produção, vai ser replicado como uma máquina virtual desligada na réplica, tudo isso seria suportado. Então, as diversas aplicações que você tem aí, a gente replica isso como uma máquina virtual desligada, seja na nuvem ou num site DR, no caso do Full System, ou seja, usando a estratégia Full System, as aplicações as mais diversas estarão suportadas. É que a gente deu um exemplo, né, Rafa, do SQL, porque o SQL ele trabalha direto na API do SQL. Diferente Exato. Do caso do Informix, não existe né, dentro hoje do produto Continuous uma API dentro do produto que fale diretamente com o Informix. Né? Então, nesse caso, a melhor opção é usar o Full System, que você vai replicar sua máquina inteira. Então, o que quer dizer? Se der pau nessa máquina aqui, ela sobe do outro lado igualzinha. Por quê? Porque a API, quando ela faz o Full System, ela faz por snapshot dos volumes. Né? Então, o dado está ali dentro, tirou o snapshot do volume, ele vai lá para o outro lado e vai replicando as alterações, os bloquinhos alterados ali, porque ele tem um drive lá dentro. É diferente do SQL, que ele conecta direto no SQL, ele tem que ter todas aquelas permissões de SA, entre outras coisas, para poder acessar o seu banco de dados, tá? É isso aí, gente. Bom, acabaram-se aqui as perguntas. Eu gostaria de agradecer aí, obrigado Henrique, obrigado a todos que participaram. Obrigado. A ideia foi passar essa mensagem rápida, mas para mais informações, contem conosco, acessem nossos portais, nossas redes sociais e até uma próxima. No final, pessoal, tem só tem uma pesquisa, se vocês puderem responder, tá? A gente agradece. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Para terminar o webinar, vai trazer a pesquisa aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.